Oi gente, sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Bel Oliveira. Como vocês sabem, eu tô no Brasil e hoje eu tô aqui com uma amiga querida que é a Marília Bolt. É Bolt que fala, Marília? A gente, esses sobrenomes alemães são um pouco complicados de falar. E aí a Marília, ela é advogada e ela é membro da OAB Mulher do Rio de Janeiro e a gente tá aqui hoje pra falar sobre violência de gênero, que é um assunto que eu já queria falar há muito tempo. Trouxe, né, uma especialista no assunto pra falar sobre a experiência dela e pra gente contar um pouco sobre essa história, porque muitas mulheres passam por violência de gênero, passam por relacionamentos abusivos e muitas vezes nem sabem, não sabem como procurar ajuda, né, não sabem com quem falar. E a Marília vai contar um pouquinho sobre a experiência dela, sobre como é que ela começou toda essa história de trabalhar com isso. Se apresente, Marília. Meu nome é Marília Bolt, sou advogada, membro da OAB Mulher, membro também do Grupo de Trabalho contra a Violência de Gênero e eu trabalho especificamente contra a violência doméstica. É aquela corrida no âmbito familiar ou na área íntima, né, de convívio íntimo. Pressupõe pelo menos uma única mulher, pelo menos a lei brasileira é assim, né? Se tem uma relação na mulher, pode ser mãe contra filha, pode ser irmãs, é uma relação íntima de convivência, então é aplicado a Lei Maria da Penha. Então, nesses casos que eu sou especialista, e começou tudo porque eu vivenciei a violência doméstica. E a partir dessa experiência, eu acabei fundando a página da superação da violência doméstica no Facebook, Instagram. Vou deixar aqui embaixo, gente, todos os links pra vocês acessarem lá a página. YouTube também. E aí, hoje tem a superação vd.com.br, o site. Isso tudo para ajudar as mulheres. Eu sofri por vários anos a violência doméstica, principalmente a violência psicológica, mas a lei ela fala de 5 violências: a violência psicológica, a moral, sexual, patrimonial e... Hello, Frederica. A gente tá na casa de um amigo e aí ele chegou agora. Ui, temos participações especiais. As pessoas podem ser them, não, right? E aí são 5 tipos de violência, né? Isso é muito bom a gente frisar, porque eu acho que a maioria das mulheres acha que violência é só quando alguém apanha, quando bate, né? Ou quando você é agredido fisicamente, mas não é. A física até as pessoas acham que é só, né? Um tapa na cara ou um homicídio, provavelmente dito. Mas a física pode ser um beliscão, pode ser um puxão de cabelo, pode ser um empurrão. Isso tudo já é uma violência física. A psicológica é aquilo que atinge o teu emocional. Normalmente te inferioriza a ponto de você não saber nem mais quem você é, sua própria identidade. E aí tem a patrimonial, que é quando tem algum tipo de perda patrimonial, seja de dinheiro ou de objetos pessoais. E aí tem a moral, que é calúnia, difamação, injúria. E a outra que a gente esqueceu foi a sexual mesmo. Dessas, tem 2 que me chamam assim, além da física, obviamente, né, que é talvez a mais falada, como a gente falou. Muitas não sabem que um puxão de cabelo é uma agressão também, tipo, ah, não, deixa pra lá, porque foi só um puxão de cabelo. Mas a patrimonial, eu acho que é uma das que mais prende as mulheres no relacionamento, né? Porque muitas mulheres continuam no relacionamento porque não tem como sair. E tem muitas também que trabalham, o salário fica na mão do marido, do companheiro, né? Companheiro muito entre aspas, porque não é companheirismo nenhum. Do abusador. Do abusador, exatamente. E a sexual, pra mim, é a que eu acho mais fácil de desacreditar. Porque quando você fala, ninguém acredita. Ninguém acredita. Ah, mas é seu marido. Como se tivesse obrigação exatamente de realizar o ato sexual porque é marido. É uma cultura muito machista que a gente está envolvido e acostumado com isso, e no final das contas é a mulher que acaba sofrendo a violência, né? Pra satisfazer os desejos do marido, como se estivesse num contrato, eu sou obrigada a fazer, senão ele vai me abandonar. Quando o amor verdadeiro jamais pressupõe uma imposição, mas uma compreensão, uma reciprocidade, né? E eu vejo também muito a questão de quando a mulher é agredida, seja lá em qual desses pontos que a gente tá falando, alguém sempre pergunta, mas o que ela fez? Alguma coisa ela fez, né? Não tem não sei o que aconteceu, o que ela fez? É uma sociedade realmente muito machista. Eles chamam de gaslighting, um termo em inglês, que é quando o homem faz a mulher se sentir louca. Então tudo que ela fala não é verdade, e aí ou ela que provocou, ela que gerou o desequilíbrio emocional dele pra justificar as explosões. A minha experiência foi essa. Tudo que acontecia, a pessoa com quem eu tava falava, ah, mas tá vendo? Se isso já aconteceu com você alguma relação, você é o ponto em comum da relação. Então você é a culpada. E tudo era eu, tipo, eu andava, como a gente fala, pisando em ovos, né? Você não sabe se pode dar bom dia, você não sabe se pode conversar, você não sabe qual é a próxima explosão que vai acontecer. E elas não têm motivos, né? Normalmente é ele que tem um descontrole emocional e aí fala, não, mas você me provocou porque você fez isso. Então eu reagi assim porque você fez isso, não é porque ele é descontrolado emocionalmente. É sempre alguém, né? É sempre o outro É que sempre causa ele nunca é o culpado. E é muito difícil você também perceber que você tá entrando num relacionamento abusivo, porque você já tá apaixonado, fica andando por baixo do seu radar de percepção. Você se sente muito mal, mas muitas vezes nem sabe de onde que vem isso tudo, né? Eu sofri muito com a violência psicológica, mas eu não sabia que estava vivendo violência psicológica.
psicológica. Eu achava que eu tinha um relacionamento excelente e que eu que era descontente, sem motivo nenhum, que vivia chorando pelas ruas. Só foi cair a ficha no término mesmo. E aí eu consegui entender o que eu tinha vivenciado todos aqueles anos de uma montanha-russa de sentimentos e loucuras. As pessoas acham que uma pessoa, um abusador, se mostra no primeiro dia. Nunca. Se começasse com um tapa na cara, acabava aí. Acabava com um Mas tapa não na é cara. assim como é. A única coisa que não aconteceu na minha relação foi de ele vir pra me agredir, pra me bater, pra me pegar no braço, qualquer coisa desse sentido. Mas aí você fica, não, mas é só hoje. E assim vai crescendo, Eu vai vou crescendo. perdoar, porque quem não explode um dia, eu também né? pode acontecer Vai comigo. relevando. Vai relevando até que Perdeu todo o respeito e acaba reiterando. Eu cheguei a sofrer com a violência física também. Em um episódio que tenho assim, certeza absoluta que ocorreu, que foram um dos últimos. Nem foi que mais doeu, na verdade. O que mais doeu na minha relação toda foi a psicológica. Chegou o final, eu já não sabia quem eu era, eu não tinha identidade, eu não tinha gosto. Eu ia pro mercado e não sabia o que eu gostava de comer. Ia pra uma loja de colchão, tentar escolher qual colchão que eu gostava de dormir, eu também não sabia, porque eu não tinha gosto. Eu vivia em função do que ele gostava, do que ele queria. E eu me anulei por completo. foi levando. Eu sobrevivi, né? Foi uma sobrevida, não foi uma vida que eu acabei vivenciando, né? Foi uma sobrevida. Quando foi que você decidiu assim, que agora não dá mais? Você teve ajuda de alguém? Então, eu cheguei a descobrir uma traição dele. Mesmo assim, tentei perdoar e tentei continuar, investir, viajamos, fizemos várias coisas, inclusive viagens internacionais. Mas o ponto final, no fim, foi ele, sem saber que seria o final. Ele pegou a minha chave, escondeu em cima do armário e falou pra mim que eu tinha perdido a minha chave, que é a violência patrimonial que a gente tava falando. Toda vez que eu tinha que entrar em casa, ele tinha que abrir a porta. E aí teve um dia que ele falou que não ia mais abrir a porta, que não adiantava eu voltar, e já tinha me deixado no dia anterior várias horas esperando pro lado de fora, e aí eu não voltei mais. Aí depois ele correu atrás de mim, dizendo que não era isso. Essa coisa, né? Do mas me perdoa, que foi só não, você me interpretou mal, não era isso que eu quis dizer, mas tinha uma mensagem escrita no meu celular dizendo que eu não ia poder entrar. E eu não tenho família aqui no Rio de Janeiro, que eu sou de Curitiba, então acabei ficando na rua praticamente, fui na delegacia procurar ajuda, uma delegacia especializada na mulher, né? E aí eu tive a informação de que eu não poderia fazer o registro de ocorrência porque era briga de marido e mulher, e aí as coisas iam acabar se resolvendo, então deixa pra lá, depois você não vai poder retirar a queixa. E eu, desesperada, sem saber pra onde ia dormir, e já era de noite, porque eu recebi a mensagem, já era umas 6 e pouca da tarde, por aí. Tinha que procurar um lugar pra dormir, deixei pra lá. E aí acabei indo morar com uma amiga da faculdade. Fui reconstruindo minha vida aos poucos, superando aos poucos. Felizmente ele fez isso e daí te deu o start pra... Foi uma falta de alternativa até, na verdade, né? Mas assim, eu tive outros starts antes. Eu digo que sempre tem algo que é o teu limite. Muita gente pode ser traição. Pra mim foi ele ter me colocado pra fora de casa e não ter me deixado eu entrar. Cada uma tem o seu limite, aonde até ela consegue aguentar. Porque a natureza, né, e a cultura também machista, a gente vai prolongando o máximo que a gente pode, porque vamos desistir desse relacionamento. E tem muito essa coisa das pessoas pregarem o não desistir do relacionamento, né? Você tem que ficar ali naquele relacionamento. Morre, mas fica ali, mas né? Mas fica ali. Você prometeu que ia ficar, então você vai ficar. Até a morte. Não é pra ficar, gente. Se tiver ruim, saia. Não é pra ficar. Isso não é relacionamento. Não. Isso é abuso. É prisão, é outra coisa, não é relacionamento. Vem, senta aqui, não fica olhando pra minha cara, não. Senta aqui. Eu vou cortar, vem, senta aqui. Eu vou não atrapalhar vocês. Não está atrapalhando. É só porque essa cara tá muito concentrada, você tá tipo assim. É porque o assunto tá interessante. Não, vem, fica aqui. A página surgiu quanto tempo depois disso? Ou a ideia de trabalhar com isso? Porque depois de um tempo, melhor quando você se separou, você não trabalhava com isso, né? Não, nunca. Eu não tinha nem tido aula na faculdade sobre essa matéria. Nem tinha matéria opcional, nem nada. Eu fui estudar depois do que eu tinha vivido. E a partir do que eu tinha vivido, eu comecei a ajudar as pessoas, assim, né? Uma outra que parecia. Mas aí depois, eu lendo um livro, e aí eu falei, poxa, eu tenho como potencializar isso e ajudar mais mulheres. E aí eu criei a superação da violência doméstica no Facebook e no Instagram. Comecei a fazer os posts e receber muita mensagem inbox. Hoje eu recebo todos os dias muitas mensagens inbox de pedidos de ajudas e de mulheres que não sabem o que fazem. Até mulher já me falando que ela era abusadora, eu já recebi também, procurando ajuda de como não cometer esses abusos. Aí começou o trabalho assim, aos poucos, né, aumentando seguidores. Tá chegando num volume que eu também já não tô dando conta 100%. Então eu falei, poxa, eu preciso organizar esse material para que eu possa ajudar ainda mais pessoas. E aí eu criei agora este ano o site superaçãovender.com.br, porque aí joga lá no busca e aí você já encontra o que é violência física, qual é patrimonial, o que é relacionamento abusivo, qual é o ciclo do relacionamento
abusivo. E aí eu vou trabalhando nessa linha, né? Eu sempre falo, quando eu falo nos stories, que eu ainda não tinha feito vídeo sobre isso, que as pessoas não sabem. Realmente as pessoas não sabem, estão ali no relacionamento e acham que é só um dia ruim, né? Passa um dia muito bom, porque assim, né? Tem toda a loucura, depois tem dias maravilhosos. São 3 fases, né? É a da lua de mel, que é a fase de conquista inicial, fase de tensão, quando ele começa a ficar nervoso, e a explosão. Começa aqui na fase de lua de mel, meu carinho, né? O relacionamento não começa com um tapa na cara, começa com carinho, com flores, com bombons, sempre acima de qualquer suspeita. E outra coisa, não tem violência contra a mulher, o cara é estudado, não. Muitos casos são pessoas altamente estudadas, são pessoas extremamente inteligentes, acima de qualquer suspeita. E não tem classe social, não tem cor, não tem nada. A violência, ela é, infelizmente, né? Ela é eclética. Mas para as mulheres negras ainda é pior, porque no Brasil ainda é mais agravado ainda. A situação tá, infelizmente, uma dupla sofrência, né? A forma de objetificação da mulher, hipersexualidade da mulher negra. Mesmo mulheres que são até casadas acham que ele não é racista, mas isso não tem nada a ver. Não é porque casou com alguém que não pode ser ou não. Isso não tem nada a ver. É muito interessante, porque eu vivi uma situação também com essa pessoa, em que ele era uma pessoa extremamente racista e ele falava coisas terríveis sobre outras pessoas negras. E quando eu chamava a atenção dele, ele falava, mas eu não sou racista porque eu tô com você. Ainda assim, eu retrucava, não, mas isso uma coisa não tem nada a ver com outra. Não, tem sim, porque se eu tô com você, significa que eu não sou racista. Não, você me escolheu pra ser o objeto da sua loucura. Exatamente. É diferente. Aqui no Brasil, quando aconteceu um caso recente da Tiana, que foi assassinada pelo marido e jogada pela janela, que depois ele trouxe de volta o corpo, né? Eu vi muitas pessoas comentando, mas não é possível, gente, um homem bonito desse, não é possível que isso tenha acontecido. Como se assim, por ele ser um homem de boa aparência, um homem que tinha uma carreira, uma profissão, ele não pudesse ser uma pessoa mau caráter e ruim e que fez o que fez com ela, né? As pessoas julgam muito assim, se for um homem, por exemplo, um homem negro, que mora na periferia. Poderia ser normal, né? Exatamente. Pode até ser branco também, mas um homem assim que não seja um galã, digamos assim, de aparência, tudo bem. Mas se for um homem, você bate os olhos e pensa, nossa, esse é muito bem sucedido. Nunca que ele ia fazer uma coisa dessa. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Um caso que também foi de chocar foi um dos juízes da própria Corte Interamericana de Direitos Humanos praticou violência contra a mulher. Então você vê que tem juízes internacionais que participam da coisa diretamente. Que julgam um caso de violência contra a mulher, porque direitos humanos também envolve o direito da mulher. Ele também cometeu isso. Então a gente vê que é em todas as classes. Na minha rede social eu recebo desde mulheres podres de ricas que hoje sobrevivem vendendo cachorro-quente a meninas que teve relacionamento com bandidos e tiveram coronhadas no rosto, com cicatrizes. Não, mas você é mulher de bandido, você queria que isso acontecesse. Quem disse que a mulher que entrou naquilo, ela entrou pensando que isso ia acontecer? As pessoas têm uma ideologia de príncipe encantado, ele vai poder cuidar de mim. E aí o bandido também pode cuidar da forma dele, mas ele pode cuidar, ele pode fornecer aquilo que meus pais de repente não deram financeiramente. Então é carência de emoções, carência financeira. São situações que a gente tem que avaliar, não pode pegar todo mundo e colocar no mesmo. Isso, e também a mulher não escolhe passar por isso. Ninguém gosta de apanhar, porque só se for algum problema, transtorno mental e tal, pra poder dizer que gosta. Mas ninguém gosta de apanhar, não é uma conduta comum que se pode falar. E eu até fiz um post hoje falando sobre isso, que os homens eles cometem ações que a gente não consegue perceber no radar, porque a gente acha que o abusador, ele tem estereótipo, só que não é assim. Ele é acima de qualquer suspeita. Mas começa com coisas pequenas, voltando ao ciclo que a gente tava falando, né? Começa com coisas pequenas. Não veste essa roupa. Não fala com fulano, porque fulano é contra o nosso relacionamento, fulano não gosta da gente. Começa com manipulações pequenas e sutis, e que você tá ali apaixonada, você, é uma besteirinha. No final começam, né, as explosões. Quando ele vê que conseguiu passar por esses pequenos obstáculos, que parecem pequenos, né? Mas são grandes. Aí vai avançando pra outra coisa, porque esse nível aqui eu já consegui superar, né? Exato. Depois ele vai começando a fazer o quê? Ele começa a violência psicológica. Não, você não pode agir dessa forma, porque assim não é o certo. O meu jeito é o certo, o teu é o errado. E aí vai desconstruindo totalmente a mulher, né? E aí começa com violências outras patrimoniais, restringindo financeiramente.
financeiramente. Muitas mulheres narram sobre isso também, sobre a questão de acordarem sendo violentadas sexualmente, quando já tinham falado que não queriam naquela noite porque não estavam se sentindo bem, etc. E aí depois que ele faz, alguns pedem desculpa, outros nem pedem desculpa. Mas aí o que ele faz? Dá um carinho e a mulher já entende como se pedir desculpa, né? vou perdoar. Tá então voltou pra fase aí de mel, que pra passa lua de alguns mel. dias, né? Geralmente não muitos O dias. ciclo todo pode durar para um relacionamento 1 ano, pode durar meses, dias, não tem uma forma. Mas ele sempre se repete, ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. A tendência no início é demorar mais para ele se cumprir. E aí, com o passar do tempo, ele vai diminuindo. Vai ficando menor, né? Vai ficando menor o tempo. E vai rodando muito mais. Você fica naquela loucura, fica com medo de como vai cuidar dos filhos, aonde vai morar, como vai sobreviver. Aqui, pelo menos, eu consigo me controlar, é só não provocar. É só não provocar. Né? E aí a mulher se coloca num lugar de não, é só não provocar, porque se eu não provocar, ele não vai explodir. E é isso que a gente tava falando. A mulher se coloca nesse lugar de achar que é a culpa dela e a sociedade também fala. Ele fala isso, né? Ele acaba fala e aí todo mundo coloca fala. a culpa na mulher. Acho também importante a gente falar que isso, obviamente, acontece em número maior com mulheres, mas acontece também com homens. Sim, né? Existem sim. mulheres abusadoras, existem homens em casais do mesmo sexo que são abusadores também. Sim. A gente tem sempre que pontuar isso. Relacionamento qualquer um pode ser abusador. Exatamente. Tem tantos casos de mãe narcisista, pai narcisista, de amigos pode ser abusador. Pode ser abusador também. Né? Então, assim, qualquer relacionamento pode ser abusador, desde que você conviva. A Lei Maria da Penha, ela protege a mulher, gênero mulher. Então, sim. se identificou como mulher, ela protege essa pessoa. Então, na relação, a pessoa que foi colocada nessa posição precisa ser mulher. Agora, o agressor pode ser mulher, como pode ser homem, tanto faz. Pelo menos na legislação brasileira é assim que a gente trabalha, é assim que toda a jurisprudência trabalha nesse sentido nos tribunais. Não é fácil sair desse ciclo todo. É necessário realmente que a mulher, primeiro, se ele for muito violento, faça um plano de fuga. Não adianta a mulher ir lá só denunciar na delegacia e tá tudo resolvido. Porque na delegacia, ela fazendo registro de ocorrência, aqui no Rio de Janeiro se chama registro de ocorrência, nos outros lugares do Brasil é boletim de ocorrência, o juiz tem até 72 horas por lei para avaliar. Tem casos que demoram mais, 4, 5 dias. Então, se ela chega, eu vou na delegacia, vou fazer, e aí vai lá na delegacia, faz o registro, faz o pedido, volta para casa, fica com ele, pode matá-la. Ele pode matar porque ela já saiu até pra falar o que foi fazer. Então, assim, existe todo um plano. Faz registro de ocorrência, vai pra casa de alguém, não volta pra casa. Ou faz, fica quieto, não fala nada. Quando o oficial de justiça for citar ele, ficar sabendo antes pra não estar perto dele. Precisa ser feito um mecanismo de cuidado dela. Fazer o registro de ocorrência, o boletim de ocorrência, não resolve por si só. A medida protetiva também por si só não resolve. Então não adianta só o juiz lá, né, escrever, não, eu concedo pra ela a medida protetiva. Ele tem que ser intimado dessa decisão. E aí sim, a partir disso, começa a contar. Ali já melhorou muito, porque agora a pessoa que descumprir pode ser presa. E o que é a medida protetiva? Eu sou muito leiga. A medida protetiva é uma liminar que o juiz dá, e aí ele fala que, normalmente, falando assim, que a pessoa não pode se aproximar tantos metros da pessoa. A medida protetiva normalmente é afastamento do lar, afastamento da mulher de tantos metros. Algumas medidas protetivas têm validade de 6 meses, alguns juízes já colocam na decisão. Então, como tem validade, a mulher tem que ir lá pedir para renovar esse pedido. Alguns juízes não colocam data de validade, então vai valendo até o juiz dizer que extinguiu. Se manter o mais distante possível da pessoa, do agressor, né? Porque assim, quando uma pessoa é denunciada, ele não vai ficar feliz de receber essa denúncia, de ser intimado. Então, muitos casos, o homem, ele se sente muito mal, pressão da sociedade. Mas existem vários tipos de pessoas e vários tipos de transtornos. Aquele que se vitimiza, eu sou coitadinho, esse não costuma ser exclusivo a ponto de partir pra morte. Não tem como prever. A medida protetiva costuma ajudar muito já as mulheres, mas ela por si só também não resolve todos os problemas, porque senão a gente não teria casos de feminicídios, embora muitas mulheres estão nesses relacionamentos ainda. Tem muitos casos que sequer teve um boletim de ocorrência e ocorreu o feminicídio por conta do companheiro. Então, são coisas que a gente realmente precisa pensar como fazer. Por isso, fazer um plano de fuga. Cada caso é um caso. Cada perfil comportamental é um perfil comportamental e precisa de uma forma. E a mulher que convive com ele sabe do que ele é capaz. Pelo menos consegue imaginar, né? Eu recebo relatos de mulheres que falam assim, ele já tentou me enforcar várias vezes, me mandou assinar um papel para vender nossa casa, senão ele ia me matar. Eu não saí de casa ainda porque com o salário que eu ganho eu não consigo me manter. Na verdade, ela não estava querendo se submeter a um padrão de vida um pouco mais baixo, mesmo correndo risco de vida. E essa é a maior questão. Vai tentando levar em banho-maria aquilo que não pode ser levado em banho-maria. É melhor você passar uma necessidade, não tô falando pra morrer de fome, né?
no final a gente sempre acaba recebendo muita ajuda. Eu não tinha pra onde ir, não tinha nem parente por perto e consegui onde ter pra dormir e não passei fome, recebi ajuda. Alguém acaba sempre estendendo a mão, pelo menos essas experiências que eu tenho visto, assim, sozinho, completamente muito difícil. Essa pessoa se isolar demais. A ponto de que ela não consiga nem pedir ajuda pra ninguém. Isso. Quando a mulher talvez saia do relacionamento, ela não sabe muito pra onde correr, mas O governo aqui dá CRAS, CREAS. É importante também frisar que no Brasil a gente tem os abrigos para mulheres que são ameaçadas de morte. Então você pode levar seus filhos e a mulher pode para esses abrigos ficar temporariamente, em torno de 6 meses mais ou menos, para reconstruir sua vida e ficar longe do abusador. É um abrigo sigiloso, ninguém sabe onde fica. Na delegacia você já é acompanhado para esses lugares. Tem centros especializados com psicólogos que podem te ajudar. Tem programas governamentais, em cada cidade tem um seu, tem um 180, que é o canal aqui no Brasil, para pedido de auxílio. Eles podem dizer toda a rede de apoio do local da mulher, para dizer o que ela tem à disposição dela. Mas temos as igrejas também que costumam ajudar em alguma coisa. Assim, fome, hoje em dia é só se você se fechar totalmente, se continuar se fechando, né? Então ali, enfrentando dificuldades, você consegue vencendo aos poucos e avançar para uma nova vida de fato. E é por isso que a gente faz esse canal, porque eu creio e acredito e vejo diversas mulheres, não só a mim, mas outras tantas, que conseguiram se superar. Não é fácil, porque você tem que superar não apenas os fatos e não só a parte financeira, mas tem que confrontar suas emoções para que elas possam ser curadas, identificar por que você entrou naquele relacionamento abusivo, qual é o seu comportamento, qual é a sua carência, para que você no próximo relacionamento não caia de novo. Porque é muito comum também, né, que você saia de um emenda em outro, que era talvez não tão ruim assim, no seu ponto de vista, e cair em outro logo imediatamente, e aí aquele outro talvez saia, talvez não, né, nunca se sabe, até que pode ser que aconteça alguma coisa que não tenha mais volta. Até brinco que a gente precisa de um período de abstinência, né, de um período longe dos abusadores para conseguir se refazer, para aí sim, depois de estar curada, entrar em outro relacionamento. São processos, né, literalmente processos judiciais, sim, mas processos pessoais, mentais, né, e aí buscar auxílio também, né, psicólogos, psiquiatras. Eu tive depressão profunda, então eu precisei de ajuda de remédios e também de psicólogo para conseguir sair. E aí mudar a questão de se ver como vítima para um ponto de autorresponsabilidade e aí trabalhando em cima disso. A responsabilidade também é muito importante. A partir da autorresponsabilidade você consegue identificar que eu tomei essa decisão, eu errei, então agora eu vou aprender a fazer diferente e aí eu vou agir diferente, né? Não tô falando que a mulher, ela quis entrar, né? Não é isso. Identificar os porquês de você ter entrado, quais são os seus pontos frágeis, digamos assim, né? Eu faço terapia hoje e a minha terapeuta fala sempre sobre isso, que a autorresponsabilidade é importante. E eu faço terapia exatamente porque todo o processo que aconteceu comigo no relacionamento abusivo, eu tive depressão, tenho ansiedade até hoje. A questão da terapia tem me ajudado bastante, porque sem isso eu acho que eu fico meio perdida. Decidi voltar a fazer terapia, já tinha feito uma vez, procurei ajuda. É importante a gente falar também que nem sempre precisa ser pago, porque muitas mulheres, falando da violência patrimonial, não tem dinheiro, eu não tinha dinheiro pra fazer normalmente, né? Eu saí com a mão na frente e outra atrás. Também. Um Deus nos acuda pra sobreviver, e eu não morava no Brasil, então eu saí de um país pra outro com o dinheiro contado, tinha que pagar aluguel, tinha que pagar comida, tinha que arrumar um trabalho assim urgentemente. Eu procurei ajuda nas universidades, a universidade oferecia... Aqui no Brasil também oferece. Aqui também tem, né? Os estudantes de psicologia fazem lá o seu estágio e com isso eles podem ajudar as pessoas que estão ali. Então é importante a gente lembrar que todo mundo acha que terapia é caro, mas nem sempre é. Claro que tem terapeutas que cobram, né? Caríssimo, assim, cada um sabe o valor do seu trabalho, mas a gente tem sempre que lembrar que tem ajudas gratuitas. É importante procurar ajuda. O que acontece no relacionamento abusivo é uma barra muito pesada pra levar sozinho. Geralmente a pessoa não consegue lidar com isso sem acontecer nada assim, uma sequela. Minha psicóloga sempre falava, não adianta você só fazer meu tratamento, você precisa ir além disso, tomar atitudes pra mudar isso também. Não adianta você ir lá e não, vou lá só pra ouvir ela e não vou fazer nada. Independente de pagar ou não pagar, se você não paga, você tá gastando seu tempo e o tempo de alguém. Se você paga, você tá queimando dinheiro, né? Jogando dinheiro fora, só pra alguém falar pra você e você guardar dentro do bolso e ir embora. Gente, eu não posso falar. Não, porque eu achei que você queria falar alguma coisa. Não, você pagou aí. Já que interrompeu, eu posso entrar no seu quarto pra você esperar pra sair embaixo da cama? Pode. Não, não pode não. Tá proibido. Sinta-se em casa. Fica à vontade, hein? Casa é sua. Como a
família e os amigos e as pessoas mais próximas podem ajudar a mulher que está sofrendo violência doméstica, um relacionamento abusivo. O comportamento normal, a vítima ser colocada de uma forma isolada pelo abusador. E aí essa é a questão problemática, porque a família tende a dizer, eu não concordo com você, então eu vou me afastar de você mesmo, que eu vou mostrar que eu não concordo com o seu relacionamento. Mas isso deixa a vítima ainda mais sozinha e mais vulnerável para o agressor. Então o comportamento mais sadio qual é? Você não criticar a pessoa, ao mesmo tempo mostrar para ela coisas, falando assim, eu achei interessante um vídeo como esse que a gente está fazendo, um depoimento, na minha página tem meu depoimento sem nenhuma outra fala, né? Mas falando de como aconteceu, para que a pessoa, ela mesma possa perceber que ela está vivendo aquilo e aí sim tomar alguma postura. Se você bate de frente, o abusador já fala que todo mundo é contra, que ela tem que ficar sozinha, só ele e ela. Então ela acaba se retraindo mais ainda e acaba afastando. E ao ela falar do que acontece para uma amiga, para a família, ela se ouve falando. Isso é importante porque ela vai vendo que, mas isso não é tão normal. Ao vivenciar ali, parece normal, mas quando ela consegue falar, verbaliza, ela se ouve falando. Então esse processo é importante. Então esse não afastar e ter uma escuta mais passiva, sem julgamento, é essencial. Essa forma que a família pode de fato ajudar e os amigos podem ajudar para que ela possa entender o que ela está vivendo sem ser julgada e possa realmente sair disso. Porque, enfim, a última coisa que você precisa é julgamento, né? Assim, já tá todo mundo faz isso. Eu resolvi gravar esse vídeo com a Marília e a gente tá aqui pra falar pra vocês que estão passando por isso que existe um depois, que você precisa encontrar a direção da saída, porque se você não sair, as coisas podem ficar muito mais graves do que o que são agora. Você não precisa ficar porque não tá funcionando. Existem outras coisas e você vai conseguir superar, assim como a gente conseguiu superar, né, Marília? Com certeza. Somos provas vivas, exatamente, né, de que saímos, cada uma com as suas experiências, cada uma de uma forma diferente, mas é possível e necessário superar a violência doméstica e não vivê-la achando que isso é normal, porque isso não é normal. Não é normal. Existe uma vida muito mais abundante depois disso do que o inferno que é um relacionamento abusivo. Conte conosco. Estamos aqui para ajudar, gente. Se vocês tiverem comentários, dúvidas, deixem aqui na caixa dos comentários. Isso. Eu vou deixar as redes sociais da Marília, vou deixar a página, vou deixar todas as coisas, todos os lugares em que vocês podem encontrá-la. E é isso. Se inscrevam no canal, deixem seu like. Compartilhem. Compartilhem com os amigos que precisam ver esse vídeo nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.